pessoal, como hoje é segunda-feira, então a gente tem que fazer uma introdução com o Crypto Bubbles. Para quem não conhece esse site, ele é o site que mostra as moedas que mais cresceram, as top 100 moedas que mais cresceram, e você vê os comparativos. Você pode ver aqui, ó, as moedas que mais cresceram no ano, as moedas que mais cresceram no mês, as moedas que mais cresceram na semana, as moedas que mais cresceram no dia, na última hora e nos últimos 15 minutos. Então, de acordo aqui com o Crypto Bubble, vamos dar uma olhada aqui no mês. Estamos agora no mês de dezembro, finalizando o ano. Como a gente pode ver aqui, no mês de dezembro, as duas moedas que mais cresceram consecutivamente foram Gala e Sand. Gala cresceu 427% nos últimos 30 dias e a Sand cresceu 74% nos últimos 30 dias. Então, foram essas duas moedas que melhor performaram nos últimos 30 dias aqui das top 100 em quesito capitalização de mercado. Então, quando a gente olha aqui, vamos lá? Quando a gente olha a semana, ó, as moedas que mais estão crescendo essa semana, temos aqui a NEAR, crescendo 40%, tem a REV, que está crescendo 48%, a Gala cresceu um pouquinho também essa semana, 18%, tem a LRC, que também é um projeto muito bom, mas eu falei, acho que eu nunca falei sobre ele, eu já falei, foi um vídeo só, uma live, crescendo 18%, a CVX, não conheço esse projeto, está crescendo 18%, e a CTC também não conheço, crescendo 23%. Você conhece esses dois projetos aqui, ADM? Não, conheço não. CTC e CVX. Então vou dar uma... Cara, tipo assim, de cabeça, não tô... Você sabe que eu sou meio zoado de cabeça, né, cara? Posso já ter visto em algum momento da minha vida, mas no momento eu não me lembro dela. Cara, nunca ouvi falar, nem de uma nem de outra. E tem aqui a Nexo também, que é um projeto muito bom, crescendo 15%. Esse é o panorama aí da semana, as moedas que mais cresceram nessa semana. E quando a gente vê aqui o dia, as moedas que estão mais crescendo no dia de hoje, vamos ver quem é que está crescendo no dia de hoje. Ó, a REV segue aqui em primeiro lugar como moeda que está crescendo e está crescendo bem, não somente na semana, como também no dia. Só hoje ela está crescendo aí 49%, 49%, quase 50% de lucro apenas nas últimas 24 horas. Isso é interessantíssimo. Enquanto isso, a grande maioria do mercado ele se encontra aí num momento baixista. E essa semana, DM, é uma semana crucial, não só para o Bitcoin, mas como o mercado de criptomoedas no geral, que é uma semana decisiva. É nessa semana que nós vamos ter digamos assim, o veredito de como que o ano de 2021 ele vai se encerrar para o mercado de criptomoedas. Vamos lá, solta o gráfico do Bitcoin, ADM. Pode jogar para mim? Já joguei. Show de bola. Então, pessoal, deixa eu só fazer Você quer que eu fale um pouquinho sobre especulações nos próximos dias referente a notícias baseadas também para o Bitcoin, ou você quer que eu só faça análise do Bitcoin? Você que decide aí, papai. Eu quero os dois. Quer os dois? Então, vamos começar falando primeiro que nessa quarta-feira, né, vai sair aí o pronunciamento sobre a taxa de juros, né, dos Estados Unidos, da inflação, né, e isso pode sim, Yuri, movimentar o preço tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, eu particularmente estou esperando esse pronunciamento, tá, dos Estados Unidos ali, para ver como é que vai ficar a questão da taxa de juros, porque isso impacta, tá, nas principais empresas, né, dos Estados Unidos, não só nas principais, mas nas empresas a nível mundial, e isso sim pode trazer um probleminha não, né, pode trazer ali ou para baixo ou para cima a questão do S&P 500, que vai impactar, né, impacta empresas, impacta o S&P 500, S&P 500 impactado, o preço cai ou o preço sobe, enfim. Então, a gente tem que ficar muito de olho, não que a gente opere notícias, tá, gente, mas notícias, eu sempre falo para vocês o seguinte, o mercado num todo ele está conectado. Por mais que o mercado de criptomoedas ele traga a ideia da descentralização, a ideia de você estar em poder do seu dinheiro, vocês vão de convir comigo que quem é que compra mais bitcoins? São CPFs ou são pessoas jurídicas, Yuri? Quem compra mais Bitcoin ou criptomoedas? O que você acha? Quem compra mais bitcoins são CNPJs, são instituições. Um grande exemplo disso é o Michael Saylor,
que de tempo em tempo, inclusive recentemente, fez mais uma compra através da empresa MicroStrategy de Bitcoin. Exatamente. Então, pensa comigo, se o Bitcoin começar a cair, é claro que eu penso também de outra forma, a gente tem vários cenários para a gente observar. Eu penso que o mercado dando aquela queda ou caindo mais, essas pessoas que costumam investir pesado vão continuar, vão comprar mais, né? Vão acumular mais. Então, vamos ficar de olho, vamos trabalhar. Exemplo, eu vi um comentário, Yuri, eu não sei qual o tipo de operacional essa pessoa estava fazendo, mas teve uma pessoa que falou assim, poxa, Yuri, eu fui liquidado no mercado, fui estopado, fui liquidado no mercado futuros. Eu pergunto o seguinte, você estava operando a favor ou contra a tendência? Porque a tendência, Yuri, qual é a tendência que nós estamos agora? Nós estamos agora numa tendência de baixa. Tendência de baixa. Então, eu penso o seguinte, se a gente está numa tendência de baixa, no curto prazo ou no médio prazo, você não tem que operar comprado, na minha opinião, tá? Você deve comprar se você quer montar posições. Chegou no preço que você queria. Sim, ADM. E uma coisa que eu acho muito interessante, acrescentando no que você falou aí, vou até abrir um pouco a câmera para a galera enxergar melhor. Pessoal, vocês viram o gráfico? O que o gráfico está mostrando aí, ADM? Aproxima mais, dá um zoom no gráfico aí. É o diário que você está vendo ou é o diário? Diário. Aproxima aí. Dá um zoom no gráfico aí, para a gente ver essa última pernada para baixo, essa LTB aí. Não, aqui a gente aqui tem uma LTB. Traça a LTB para a gente. Traçada aqui, ó. LTB, ó. Então, pessoal, LTB, para quem não sabe, é linha de tendência de baixa. Então, quando a gente vê uma LTB como essa, você está no futuros. Se você operar apostando no long, cara, você tem aí 90% de chance de você perder dinheiro. Porque você está indo contra a tendência. Ah, Yuri, mas ela pode apresentar um candle de reversão e continuar subindo. Mas você viu se ela bateu no suporte? Você viu quantas vezes ela já bateu no suporte? Então você tem que analisar tudo isso. Então, quando você opera contra a tendência, a chance de você perder é muito maior. Até quando você opera a favor da tendência. Porque, por exemplo, vamos dizer que você operou, entrou no Bitcoin 47 mil, você apostou na queda. Só que aí, o Bitcoin você coloca alavancado 30 vezes. A sua margem de stop, a sua margem de liquidação vai ser muito mais estreita. Então, se o Bitcoin dá qualquer pauladinha para cima, paulou para 48, você já pode ser liquidado. Então, tem que tomar muito cuidado. E detalhe, né, Yuri? Exemplo, vamos lá. Primeiro, eu particularmente vou vou reforçar o que eu estou falando aqui. Nunca opere contra a tendência, seja ela de curto, médio ou longo prazo. Se a tendência está caindo, você está operando, tipo assim, no gráfico de 30 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, a tendência é de baixa, opere a favor da tendência. Se você nunca opere contra a tendência, porque se você operar contra a tendência, você vai ser estopado. Claro, não quer dizer que não possa haver uma reversão de tendência momentânea. Reversão de tendência. O gráfico pode acontecer, sabe o que, Yuri? Vamos lá, eu estou mostrando aqui uma tendência de baixa, né? Uhum. A gente está em tendência de baixa. O gráfico pode fazer isso aqui, ó, bater aqui, estourar para cima e voltar a subir, do nada. Pode acontecer alguma coisa, uma notícia, enfim, pode acontecer alguma coisa. A tendência pode ser revertida a qualquer momento. Mais exemplo, qual é a minha tendência atual? É de baixa, então vou operar o quê? Vendido. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui onde está fazendo o pivô de baixa, que seria próximo da linha de tendência, e vou entrar vendido. Porque o preço pode fazer isso aqui, ó. Continuar na tendência, ó. Exato. O preço tende a fazer isso aqui. Agora, DM, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o tema de hoje não é para falar de operação no futuro, a gente fala mais sobre isso na live de membros, mas qual é a sua visão para o Bitcoin na semana? Hoje é dia... Que dia hoje? Peraí. 13 de dezembro até o fechamento semanal de hoje, segunda-feira, até o dia 18. Qual que é a sua visão para o Bitcoin nesses próximos 7 dias? Fala para a gente. Olha, Yuri, vou complementar com o que eu falei no início. Eu, particularmente,
estaria extremamente especulando, tá? Se eu fizesse aqui, falasse, ó, não, Bitcoin, semana que vem vai continuar subindo, vai subir, vai reverter, vai subir. Mas vai depender muito, Yuri, muito do que a gente pode ouvir nos próximos dias. Então, ó, exemplo, aqui ó, a gente tem uma tendência, ó. Estamos em tendência de baixa. Então, eu particularmente, se eu fosse opinar o Bitcoin agora, Yuri, se eu fosse opinar o Bitcoin agora com base em gráfico, com base em análise, é queda. É queda. Beleza. Eu não poderia falar outra coisa. Sim. Eu falei para você para fazer análise técnica. Você fez para a gente brilhantemente. Muito obrigado. E vamos falar um pouco de notícias. Você falou também que poderia falar. Falando sobre notícias e especulações muito grandes, institucionais, que é o caso do Michael Saylor, etc, estão comprando Bitcoin. Muitos governantes estão comprando Bitcoin, como é o caso de alguns governadores americanos, prefeitos, e o presidente de El Salvador também está sempre comprando, principalmente nas últimas semanas ele fez outras compras de Bitcoin, aproveitando momentos de queda. Falando sobre análise de sentimento, falando sobre notícias, o que você acha aí que pode acontecer com o Bitcoin essa semana? Agora, sai da parte técnica e vamos para a parte de sentimento. Cara, se as notícias elas não forem favoráveis, tá? Se a gente vê ali que os Estados Unidos começam a entrar numa meia crise, ali, ou numa crise, não só os Estados Unidos, a China também. Se bem que eu estava vendo que a China a economia da China está dando uma respirada. Eu estava vendo de manhã agora algumas notícias, tá? Alguns analistas falando sobre a economia da China, está dando uma respirada. Pode ser que os Estados Unidos ali acompanhem também o mesmo movimento da China, né? Na questão de um pouquinho de recuperação na economia. O que assustou muito, tá? O que assustou muito as pessoas nas semanas anteriores foi aquela questão do coronga lá, daquela variante lá, só que já foi resolvido, já meio que já disseram o seguinte, ó, isso aí não tende a ser um problema, tendo em vista que é uma situação um pouco mais diferente, né? É um contágio menos letal ou que tem menos como vou explicar, menos problemas, né, na saúde das pessoas. Então, isso aí estava assustando a galera, deu aquele pânicozinho, saiu muita gente do mercado, muita gente vendeu mais barato porque achou que o Bitcoin ia cair a zero, né? Tem gente que pensa que o Bitcoin vai cair a zero, mas não. Eu, particularmente, ficaria muito, o Yuri, de olho aqui nos suportes dos 40 mil, dos 42 mil, que seria essa área aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho na análise técnica, por quê? Dependendo das notícias, tá? Dependendo das notícias, o Bitcoin pode vir aqui embaixo. Ó. Se não for tão favorável, se o mercado não tiver tão favorável, tiver baseado em notícias nos próximos dias, tá? De acordo com o que pode sair na quarta-feira, então o Bitcoin pode vir aqui sim testar novamente a zona dos 40 mil para supostamente depois voltar a subir, tá? Para supostamente voltar a subir. Então, o segredo agora essa semana é ficar com o pezinho na areia, Yuri, não com o pezinho na água. É claro que, se pessoas quiserem se posicionar em Bitcoin, eu volto a falar do que a gente está comentando sempre aqui nas lives. Tinha gente orando, pedindo para o Bitcoin cair a preços de 40 mil, de 45 mil, de 47 mil, porque quando estava em 65, 69 mil, rompendo o topo histórico, achava que estava caro. Então, se você quer se posicionar, por que não se posicionar aos poucos agora? Uhum. Se você vai acumular, então, se você vai acumular. Nós temos duas análises. Nós temos a análise técnica, é o que o gráfico mostra para a gente, e gráficos, geometria, matemática. Então, praticamente aí 70% é gráfico. Porém, tem a parte de notícias também, os outros 30% que fazem, sim, diferença em alguns casos e que influenciam o preço, independente do que o gráfico está mostrando. Isso a gente já viu várias vezes, não custa nada repetir, que foi o que aconteceu no Covid Crash, ano passado, quando houve aquele primeiro lockdown, que o mercado caiu, muita gente foi liquidada, muita gente que estava apostando na alta perdeu todo o seu dinheiro, porque foi um movimento atípico, e esse movimento de notícias influenciou o preço do Bitcoin. Teve a notícia do Elon Musk, que prejudicou, teve a notícia da China, que proibiu
o Bitcoin pela 100ª, 50ª vez, e dessa vez proibiu de tal intensidade que forçou os mineradores a se realocarem, levando as suas mineradoras da China para outros países. Isso afetou o preço. E, cara, quando você olha, o gráfico é muito importante, ADM. É muito importante, principalmente para quem opera, principalmente para quem faz trade. Porém, o mercado ele é soberano. Quando existe algum movimento, seja ele no mercado convencional ou seja ele no mercado de cripto, e é uma notícia, e muitas das vezes desfavorável, isso prejudica sim o preço. Então, qual é a notícia que nós estamos esperando agora que pode prejudicar o preço do Bitcoin? Essa aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, é essa notícia aqui. Eu estou aqui... Peraí. Eu estou aqui no Valor Invest. Caramba. Então tá aqui, ó. Bitcoin opera em queda. Essa notícia aqui é de 43 minutos atrás, tá? Recente, um pouquinho antes da live começar. Bitcoin opera em queda, mas mercado aguarda a correção dos bancos centrais dos Estados Unidos e União Europeia. Então, eu não vou ler a matéria toda, tá? Depois vocês podem ir lá no Valor Invest e ler a matéria. Mas, ó, no fim de semana o Bitcoin chegou a recuperar o patamar dos 50 mil após o vencimento de 1 bilhão em opções, mas voltou a recuar. Segundo os analistas, o mercado de cripto deve seguir sem grandes variações, aguardando as decisões dos bancos centrais, ou seja, o Federal Reserve, dos bancos centrais, em relação às políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, além da reunião do Fed marcada para amanhã e quarta. Estão previstas ainda o Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu e Banco do Japão. Então, entre amanhã e quarta-feira, nós podemos ter movimentos extremamente negativos para as criptomoedas. Pode cair com muito mais força, tá? Pode cair com muito mais força, dependendo do que for falado nessa reunião do Fed, ou podemos ter um movimento otimista. Então, ADM, o gráfico é importante? Extremamente. Porém, o que acontece no mercado tradicional influencia diretamente e indiretamente também